Olá, mulheres, aqui estou novamente para continuar a nossa meditação sobre organização do lar e como isso honra, como nós podemos louvar ao Senhor, fazendo essas coisas que são tão corriqueiras no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Essa é a quarta parte desse estudo, então eu recomendo que você ouça, assista as três primeiras para que tudo faça sentido, tá? Nós já trabalhamos sobre estabelecer prioridades, como nós precisamos estabelecer prioridades no nosso dia, na nossa vida. Deus vem sempre em primeiro lugar, em segundo lugar o marido, depois filhos, depois igreja, né? Tem a lista aí que eu passei no primeiro estudo, no primeiro dia. E esses itens, essas pessoas não podem trocar de lugar, nós nunca podemos colocar os filhos no lugar do marido, o marido no lugar de Deus, a casa na frente de todo mundo, né? É importante que nós estabeleçamos essas prioridades, que nós sirvamos aqueles que estão mais próximos de nós, sirvamos pessoas e não coisas, né? Nós temos uma grande facilidade em servir a nossa casa, em idolatrar a nossa casa, idolatrar coisas que foram criadas ao invés de adorar a Deus, o Criador, né? Muitas vezes nós colocamos a casa, a limpeza, os afazeres acima das pessoas que estão na casa e que precisam ser servidas. Então, nós precisamos estabelecer, reorganizar isso na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos então passar a servir com mais amor. Eu sei que isso não muda do dia para a noite, não é fácil assim, é muito mais fácil falar do que fazer. Eu sei, eu vivo isso diariamente, mas isso tem que estar na nossa cabeça. A gente não pode simplesmente deixar isso de lado porque é difícil, não. O Senhor Jesus nos capacita a fazer isso, Ele nos dá condições e nós não podemos ser mulheres que pensam só em futilidade, que só pensam nas coisas daqui. Quando nós servimos o próximo, nós mostramos o nosso amor a Deus através do serviço a essas pessoas, amando essas pessoas, principalmente agora nesse tempo de pandemia, que o nosso próximo está bem próximo mesmo, né? Nossa família está junta aí, a maioria de vocês, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conversamos também sobre como as crianças, né, os filhos, ajudam e não atrapalham, como os filhos podem ser e são fonte de bênção, canal do Senhor nos moldar e nos ajudar a crescer e a amadurecer, né? Como nós vemos os nossos pecados pelos nossos filhos, e isso é bom para que a gente reconheça os nossos erros, peça perdão a Deus e ajude os nossos filhos também a mudar e se achegarem mais próximos do Senhor. Hoje eu quero dar algumas dicas práticas e concluir o estudo, né? Eu disse que eu não queria me prender nas dicas práticas, foi o que eu falei no primeiro vídeo. Tem aí vários, até cursos online que vocês podem fazer sobre organização do lar, sobre como fazer o seu tempo render mais, otimização de tempo, de limpeza, organização da casa, mas eu queria trazer algumas dicas, algumas coisas eu aplico, né? Outras coisas eu peguei de livros e de pessoas que eu conheço. Então, eu vou ler, então por isso que vocês vão me ver olhando para baixo aqui um pouco, né? Nós temos que estabelecer então o que é mais importante primeiro, né? No nosso dia, estabelecer um momento que nós separamos para ter nossa devocional, nosso tempo com Deus. Isso é importante. Isso tem que vir em primeiro. Pode ser que não venha em primeiro lugar no seu dia, logo pela manhã, mas você tem que ter em mente que você precisa fazer isso. Você tem que ter um tempo reservado a sós com o Senhor, para a leitura da palavra, para o seu crescimento, para a oração. Então, tempo com Deus é prioritário, né? Quando se trata de família, né, eu sempre penso assim, que ter comida pronta e ter roupa limpa é prioritário, né? A roupa não precisa estar passada, né? Eu passo
pouca roupa em casa, sabe? Deixo de passar, assim, 80, 90% das roupas eu não passo, né? Porque às vezes não precisa, a gente tem às vezes uma vida tão corrida, né? E eu penso assim que muita coisa que a gente passa, às vezes não precisa ser passada, né? É uma economia de tempo e de energia elétrica também, que você não vai gastar lá com o ferro ligado, né? Outra dica que eu dou para mulheres é que vocês considerem a fase da sua vida. Você às vezes não tem condições de fazer tudo o que você planeja, a gente realmente não consegue, principalmente quando você tem criança bem pequena. É uma fase mais difícil, é uma fase que você tem que realmente gastar muito tempo com a criança pequena. Seja criança de colo ou ainda aprendendo a andar, nos seus primeiros anos, né? Agora a minha filha mais nova tá com 3 anos e meio, mais ou menos. Agora eu sinto assim que eu tenho um pouco mais de liberdade, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo realizar coisas na casa enquanto ela brinca, enquanto ela tá entretida sozinha ou brincando com o irmão, que eu não preciso estar o tempo todo olhando, né? Mas quando ela era menor, é difícil. Né? Tem fralda, tem mamadeira, você tem que amamentar, é assim, ela tá engatinhando, você não pode deixar a criança sozinha 1 minuto, porque põe um monte de coisa na boca e sobe, escala. Então, avalie a fase que você está. Veja se é uma fase que você vai realmente dar conta, né? Eu sempre tentei fazer muita coisa ao mesmo tempo e Deus me mostrou, né, com o passar dos anos que não dava. Né? Eu entendo que tem muitas mulheres que conseguem fazer várias coisas, que dão conta de ter neném pequeno e fazer, trabalhar bastante na igreja, fazer coisas em casa, às vezes trabalha fora, mas eu não consigo. Então é um entendimento que cada uma tem que ter, assim, de se entender a sua limitação, né? E pensar que não tem nada de errado em você falar, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta agora, né? É até justo com você mesma, é um sinal também de humildade, de honestidade, né? De você entender a sua fase e falar, ok, eu vou abrir mão porque eu não dou conta. Não é algo que vai te rebaixar, né? Eu acho que é até muitas vezes visto com um sinal como um sinal de humildade mesmo pelas outras pessoas, né? A gente falar, não dá, né? Não consigo. Então, considere a sua fase de vida. Às vezes você não tem filhos pequenos, mas você tem pais idosos, pais doentes que precisam da sua ajuda o tempo todo, né? E então é importante você admitir esse momento, né? É como eu chamo às vezes, são estações do ano na nossa vida, né? Você tem a primavera, você tem o verão, mas você também tem o inverno, que é aquele tempo mais difícil. Veja qual estação do ano você está agora, né? Uma coisa que eu faço muito é lista. Eu gosto bastante de fazer lista, lista de tudo, assim, de coisas que eu preciso comprar no mercado. Eu tenho no meu celular lista, por exemplo, de 25 de março. Eu não sei quando que eu vou na 25 de março, né? Principalmente agora com tudo fechado, mas eu sempre tenho uma lista, porque se eu sei que alguma coisa que tem lá e que não é urgente para mim, então eu abro lá no meu celular a listinha 25 de março e adiciono aquele item lá. Porque se um dia eu conseguir ir lá, ou em algum lugar parecido, que tenha, né, lojas assim, mais baratas, variedade, eu já sei o que eu preciso comprar, né? Então faça listas de coisas que você tem que comprar no mercado, de coisas que você tem que levar para casa de alguém. Sempre que eu vou para casa de alguém que eu combino, sei lá, vou almoçar com alguém e combino de levar algumas coisas, né? Ó, vou levar uma sobremesa, uma salada, um suco. Eu separo essas coisas na geladeira e eu faço uma lista e coloco na porta da geladeira, porque na hora de sair, pode ser que dê alguma coisa errada, pode ser que na hora da correria, de pegar um, pegar outro, mochila e tal, a comida vai ficar na geladeira e você só vai lembrar quando você chegou na casa da pessoa, né? Já aconteceu isso, né? Provavelmente aconteceu com você, de esquecer alguma coisa em casa. Então, fazer lista ajuda a gente. Eu acho que também é um outro sinal de humildade, é a gente
perceber, entender que a nossa cabeça não guarda tudo. A gente não dá conta. Por melhor memória que você tenha, pode ser que uma hora você vá falhar. Nós somos falhas, nós não somos imperfeitas. Então, essa exigência constante, né, de você ter que lembrar é algo exaustivo também. Então, faça listas, isso é bom, ajuda, até alivia, porque você não precisa ficar lembrando toda hora, né? Lista de produtos de limpeza, lista de coisas da casa, você pode fazer uma lista de tarefas diárias, se você quiser se organizar para fazer organização da casa, ou limpeza, né? Lista de cardápio, né? Programar um cardápio era uma coisa que eu até pouco tempo nunca tinha feito, porque falava, não preciso, ia levando, mas eu fiz isso há pouco tempo e, gente, como é bom, é um alívio você programar e você saber o que vai ter para comer naquele outro dia, porque eu gastei algumas horas de um dia fazendo comida e me programando, né? É claro, isso eu tô falando assim, foi a minha experiência, né? Pode não funcionar para vocês. A minha experiência não é lei, não é regra, não é Bíblia, é só a minha experiência. Mas eu tô contando porque muitas pessoas já tinham me falado, faz cardápio, tenta e tal, mas eu sempre deixei para lá. E agora eu fiz, e como foi bom, como foi assim um alívio ter bastante coisa pronta e já ter uma vida mais organizada nesse sentido de comida, né? Porque quantas vezes chegava perto da hora do almoço ou perto da hora da janta e eu assim, esqueci de tirar a carne do freezer, né? O que eu vou fazer agora? E aquela indecisão e falta de preparo que às vezes leva a gente ou a ter que comprar alguma coisa de fora, o que não é muito recomendável, ou a ter que fazer alguma coisa rápida que nem sempre é o mais saudável, né? A lista também ajuda a gente a planejar a compra, planejar o que a gente vai precisar fazer, até ajuda na economia, né? Outra coisa que eu recomendo é ter um calendário visível. Eu tenho um na cozinha, um calendário grande, em que a gente anota as programações de igreja, as viagens do meu marido, que dia que as crianças têm prova, que dia que tem reunião na escola. Então é um calendário grande que me mostra o mês inteiro, ele fica lá na parede da cozinha, e eles, assim que eles começam a aprender a escrever, aí vem, sei lá, mãe, tem festa do meu amiguinho quinta-feira. Eu falo, ó, vai lá no calendário e anota o nome do amiguinho, festa do fulano na escola e tal, porque isso ajuda. Então, o calendário ele é algo visível, ele é algo acessível para toda a família e é fácil da gente se organizar através dele, né? As crianças também podem ter calendário no quarto, calendário de provas separadas, né? Da maneira que funcionar melhor é para vocês. Eu sei que nessa pandemia a gente não tá indo para lugar nenhum, não tem hora marcada para nada, né? Tá tudo muito livre, leve e solto. Mas talvez sejam coisas, projetos para você pensar em fazer depois, mais para frente, né? Principalmente se você tem uma vida corrida, com vários compromissos, com crianças fazendo atividades diferentes e bastante atividades na igreja, para vocês poderem se organizar nessa questão de horários. Um calendário visível lá é bom, até porque, voltando na questão da lista, a nossa memória falha. Não adianta a gente querer guardar na cabeça que, no dia 20, às 19 horas, eu tenho tal coisa que vai chegar. Por algum motivo pode ser que você esqueça, né? E o calendário vai ajudar essa organização. Uma coisa que eu tenho aprendido agora também, recentemente nessa quarentena, tenho assistido alguns vídeos, né? E já tinha lido sobre isso antes, mas nunca tinha colocado em prática. É você colocar tempo para a limpeza da casa, né? Não, às vezes tem dia que não funciona muito, né? Mas assim, tem gente que gosta muito desse método de você colocar, eu vou fazer meu quarto, vou arrumar tal em 15 minutos, em 30 minutos, né? Às vezes eu faço isso com as crianças para incentivá-los a organizarem as coisas deles num tempo mais curto, para eles não se perderem, né? Mas eu mesma faço, às vezes, assim, ainda não tô muito nessa, não, mas é algo que
é possível de ser feito também. Então, as pessoas dizem assim que quando você limita o seu tempo, você não se perde em um monte de coisinhas, né? Você sabe que você tem aquele tempo limite para organizar o máximo de coisas possível e depois você para, né? A Elizabeth George, uma mulher que escreve bastante, né, para mulheres, ela fala assim, ela dá uma dica, ela fala, coma um elefante, 30 centímetros por dia. Então é o método dos 30 centímetros, ela chama, né? Então, para você executar um projeto enorme, faça um pedacinho por vez. Então, hoje você faz 30 centímetros do seu armário, amanhã você faz mais 30, ou do armário da cozinha, né? Se você tem tempo, então você faz 50, mas se você acha que não tem muita coisa para fazer de uma vez, então faça um pouquinho só. Não tente organizar, por exemplo, todos os guarda-roupas da casa num dia só, que você vai ficar enlouquecida, né? Vai ter um monte de coisa para fora e tal, e vai ficar até de madrugada tentando botar isso tudo de novo. Se você pensa em fazer uma gaveta por dia, é algo mais fácil, que você tira, despeja aquela gaveta, organiza tudo, põe de volta e acabou, né? Aí você passa para uma outra coisa, não fica maluca tentando organizar tudo de uma vez. Outra coisa muito importante que ajuda muito na nossa organização é não ser acumuladora, não guardar tralha em casa, não achar que você sempre vai precisar de tudo no futuro. Gente, como isso é difícil da gente se desapegar, né? Não acumular. Eu lembro assim da minha adolescência que guardava um papelzinho de bala, guardava uma caixinha e guardava um monte de coisa e tal. E hoje eu, como adolescente em casa, fico louca com isso, porque eu jogo fora. Eu sou de jogar fora, às vezes jogo fora até o que não devo, sabe? Jogo até demais, assim, né? Eu preciso às vezes me segurar, falar, não, calma, porque não precisa também ser tão radical assim. Mas eu gosto de jogar fora, porque a gente acha às vezes que essas coisas são super importantes, mas no fundo não são, né? Tem coisas assim que eu me dou o luxo de guardar por 6 meses, né? Eu tenho um quartinho na lavanderia, então eu guardo, sei lá, uma caixa, uma cesta, guardo por 6 meses, porque eu acho, a gente ainda tem isso, acho que vai usar. Guardei lá por 6 meses, mais ou menos. Se quando eu for limpar aquilo no próximo, né, daqui 6 meses, eu não usei o negócio, eu me desfaço. Porque o que a gente faz muitas vezes? A gente guarda e acha que vai usar, mas você esquece que aquele negócio existe. Depois, quando você precisa, não sabe onde guardou e tal. Então, se você esqueceu nesses 6 meses, a chance de você usar nos próximos 6 meses é mínima. Então, se desfaça, é uma tralha a menos na sua casa, uma coisa a menos, né? Roupa é a mesma coisa. Se você não usou uma roupa nesse inverno, a chance de você não usar no próximo também é muito grande, né? Porque às vezes a gente enjoa da roupa, você ganha peso, acha que vai perder peso, não perde, aquela roupa vai ficando lá, né? Aquela calça e a outra e a outra. Então, assim, doe. Né? Se são coisas boas, passe para outras pessoas. Você acaba ajudando a sua casa a ficar mais leve e abençoando pessoas que de repente precisam daquilo e aquele negócio estava lá na sua casa sendo inutilizado, né? Uma coisa que mulheres conseguem fazer muito bem é ser multitarefa. Então, aproveite o seu tempo durante o dia, né? Usando o celular ou rádio, o que você tiver para usar, ouvindo sermões, ouvindo. Até ouvindo a Bíblia, né? Hoje a gente tem aplicativos da Bíblia que você coloca a Bíblia para tocar e você pode fazer limpeza da casa, lavar louça, fazer o que você quiser, ouvindo bons sermões, ouvindo a Bíblia, ouvindo palestras, né? Essa é uma maneira de nós utilizarmos bem o nosso tempo, remirmos o nosso tempo, porque eu entendo, é uma vida corrida mesmo que a gente tem e às vezes a gente até pensa que vai conseguir sentar, parar, né? Esses dias mesmo, eu tava lendo um livro à noite, aí eu peguei e coloquei lá na sala, porque eu pensei, né? Não, amanhã à tarde eu vou tirar 15 minutos e vou ler mais um pouco desse livro. Tirei nada, o livro ficou o dia inteiro lá na mesa e não dei conta, fui pegar o livro só à noite de novo, né? Mas se a gente tá com fone de ouvido, dá para trabalhar,
Dá para ir ouvindo alguma coisa, voltar um pouquinho se perdeu e tal, ser multitarefa, utilizar bem o tempo para isso, né? Outra dica que eu tenho aqui é que você não seja procrastinadora, deixar as coisas para fazer depois sem resolver, né? Essa procrastinação, ela é terrível. Quando a gente deixa as coisas para depois, as coisas não ficam mais fáceis. A tendência é elas ficarem piores, mais difíceis, porque vai aumentando o número de coisas para fazer, né? Nenhuma tarefa desagradável, ela fica mais agradável se for feita amanhã, né? Você só vai ficar com aquilo na sua cabeça e não vai ficar mais agradável. Então, faça as coisas de uma vez, né? Eu falo aqui em casa, faça da primeira vez, já faça certo, para você não ter que fazer de novo, né? E isso é verdade. Às vezes a gente pega, sei lá, uma blusa e põe ela perto do armário, onde tem que guardar. Mas se eu abrir o armário, abrir a gaveta e guardar a blusa no lugar, eu vou levar 20 segundos a mais, né? Só que daí aquela blusa acumula com outras coisas também, se a gente não coloca no lugar na hora certa. Então, pense sempre, eu sempre tento é, treinar a pensar assim, não, são 10 segundos a mais, e às vezes eu conto o tanto de tempo a mais que eu levo para fazer o negócio certo, para fazer de uma vez. Isso ajuda muito na hora de você, assim, colocar as coisas no lugar, né? Porque não acumula, não fica uma montanha de coisas. Você vai fazendo um por um, pingadinho, e alivia depois no final do dia, né? Então, essas foram as minhas dicas práticas. Eu tenho certeza que vocês teriam aí várias outras. De repente, um dia a gente pode conversar mais sobre isso, trocar ideias, né? De como nós podemos ajudar umas às outras, trocando ideias assim de organização do lar, porque eu acho que isso é uma conversa até muito frutífera, né? Que nos ajuda no nosso dia a dia. Agora, para nossa conclusão, tem um provérbio, né, um versículo em Provérbios, que é: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. É um verso conhecido, tá lá em Provérbios 14, 1. Também Provérbios 24, 3 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Esses versos falam, né, de edificação da casa, de sabedoria, de lar e da mulher prudente, né, de como ela, né, como o Provérbio 14 falou, com a mulher prudente, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Isso diz muito, tem muito a ver com a nossa conduta, com a nossa maneira de tratar aqueles que estão no nosso lar. E é claro que as coisas que nós fazemos em casa, o nosso serviço doméstico espelha isso, não tenha dúvida. Né? Nós muitas vezes nos sentimos, né? Não me leve a mal, mas nós muitas vezes nos sentimos assim como empregadas, né? Parece que as pessoas não dão o menor valor, não estão nem aí para o que a gente faz, olham para o nosso serviço como se não fosse mais do que a obrigação nossa de fazer, né? E aí a gente acaba se sentindo menosprezada, vitimizada, rancorosa, amarga e tal, e trata o marido, os filhos com essa amargura, né? Eu entendo que há erro de ambos os lados, né? Mas eu agora estou falando com as mulheres, com as mães. Então eu quero encorajá-las a serem sábias, a não ficarem nutrindo essa amargura, a não ficarem se achando realmente vítimas da situação, como se só vocês trabalhassem dentro de casa, né? Apesar desse ser o sentimento que vem pra gente muitas vezes, ele provavelmente não é 100% certo. E nossos pensamentos, as nossas emoções não são puras, né? Nós somos pecadoras, então o pecado também permeia os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, quando a gente começa a pensar assim e dá ouvido para esse pensamento, dá ouvido para nossa própria fala o dia inteiro de como nós somos coitadas,
Isso realmente toma raiz no nosso coração e isso cresce. Então eu quero encorajá-las a não deixar que essas coisas tomem raiz. Quero encorajá-las a buscarem a Cristo que serviu a sua vida toda, muito mais do que a gente, né? Que se deu a sua vida por nós e não se sentiu vitimizado. Em nenhum momento a gente lê Cristo se vitimizando, né? E ele sim nos capacita a olharmos para esse serviço, para esse trabalho dentro de casa como um sinal de amor para com aqueles que estão lá dentro e para com Deus também, né? E enquanto a gente vê aí fora o mundo denegrindo tanto o trabalho doméstico, né? O trabalho da mulher que fica em casa, dando muito mais valor para dizendo que a mulher bem-sucedida é aquela que tem graus de universidade, de pós-graduação e que dirige, né, equipes e tal, e realmente pode ser um trabalho louvável, mas isso não em detrimento ao trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico é muito louvável, é o primeiro que a gente deveria se dedicar, né? Eu sei que não é possível para muitas de vocês ficarem em casa 100%, né, tempo integral, e eu entendo, e eu não discordo ou desaprovo mulher trabalhar fora de casa, mas parte do nosso papel, né, como mulher é servir os nossos queridos dentro do nosso lar, né? Então eu quero encorajá-las a serem essas mulheres sábias que ajudam e que constroem, ajudam o marido, né? Auxiliam a construir o lar, a construir a casa, nos alicerces firmes, né? Do Senhor. E parte de construir a casa, é óbvio, é você saber se organizar, é você poder planejar e servir aqueles que estão dentro da casa, né? Não a casa em si. E muitas vezes a gente planeja e muita coisa do que a gente planeja não dá certo, né? Vai por água abaixo e a gente se frustra, né? Como eu falei lá das listas que eu gosto de fazer, quantas vezes eu fui dormir, fui deitar à noite me sentindo assim, fracassada, porque eu não consegui cumprir o que estava na minha lista do dia, né? E demorou um tempo para eu entender que tudo bem, que eu não preciso cumprir tudo e que pode ser que eu realmente nunca dê conta de cumprir as coisas que eu coloquei como metas para mim, né, nessas minhas listas. E graças a Deus que Ele nos dá e nos prepara um dia novo, todas as manhãs, né? Nós temos um novo dia e nós podemos recomeçar, retomar essa lista, né? Retomar o nosso serviço e dizer: este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele, né? Como tá lá em Salmo 118, 24. Só Jesus consegue cumprir a sua lista de tarefas, a sua lista, a lista que ele definiu. Só ele tem um dia perfeito, só ele consegue cumprir todas as coisas perfeitamente. A gente não consegue. Tem um pastor que chama-se Mahoney, um americano, ele fala assim: só Deus consegue cumprir toda a sua lista de afazeres todos os dias. Nós não somos Deus. Nós somos criaturas finitas com sérias limitações. Gente, como é bom, é um alívio ler isso, ouvir isso, saber disso, ter isso na nossa cabeça, de que nós não somos Deus, nós somos limitadas, nós somos finitas, nós não podemos fazer tudo. Isso é muito bom de nós sermos lembradas diariamente. A nossa dependência do Senhor é algo que nos traz alívio, que tira um fardo das minhas costas, de coisas que eu achava que eu precisava fazer para agradar ao Senhor e para merecer alguma coisa, e eu sei que eu não preciso, porque eu não vou dar conta. Então eu sei que eu preciso de Cristo. Eu preciso correr para Ele, eu preciso me achegar a Ele, eu preciso crer que as obras de Jesus, o que Ele fez pela minha vida é suficiente. Eu não preciso eu querer
ganhar a minha salvação, querer remir a minha vida, porque eu não vou conseguir. Né? Então, é muito bom que nós nos lembremos, né? Nós reconheçamos a nossa fraqueza, a nossa limitação, o nosso falta, até a nossa falta de amor para com o nosso próximo, né? Para que Deus nos ajude com isso, para que a gente possa depender do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, eu dependo de Ti. Me ajuda a amar a minha família, me ajuda a servi-los em amor, a fazer as coisas que eu preciso fazer na minha casa, no meu lar, para os meus filhos, para o meu marido, sem ficar me vitimizando, né? Porque o Senhor é aquele que me garante a coroa, né? O Senhor é o que me garante que as coisas vão terminar bem, né? E não vão terminar do jeito que a gente quer, por isso que elas vão ser boas, vai terminar bem. É porque vai ser do jeito que o Senhor Deus planejou, né? Como eu disse de Cristo, a lista dele de tarefas foi perfeita. O que ele veio fazer, ele fez perfeitamente. Nada, nem ninguém ficou para trás, né? As tarefas cumpridas do modo perfeito só em Jesus. Então, eu oro, o meu desejo, a minha oração era para que você seja uma mulher sábia, uma mulher que honra ao seu Deus, aquele a quem você tem que amar em primeiro lugar. Você honra a esse Deus honrando seu marido, auxiliando no seu lar, auxiliando a organizar, a administrar o seu lar, servindo seus filhos, guiando suas crianças nos caminhos do Senhor, para que eles aprendam da Bíblia, aprendam a amar o Senhor, todos os seus corações também, e que eles aprendam também a servir, tanto dentro de casa quanto na igreja. Essa é a minha oração. Eu espero que essas meditações tenham exortado vocês de alguma forma, né? Para mim foi muito bom falar sobre isso novamente, ler isso, né? Todas as vezes que eu gravei esses vídeos, com certeza o Espírito Santo do Senhor usou isso também para me exortar. Então, que Deus os abençoe e esperamos em breve estarmos juntas pessoalmente, né? Um abraço.